Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs, Jesus é o Senhor. Estamos aqui mais uma vez, chegando agora na semana número 2 do nosso Alimento Diário, da série Deus Manifestado na Carne. O título da mensagem dessa semana é Bom Ministro de Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, que possamos meditar sobre esse título, Bom Ministro de Cristo Jesus, e que cada um de nós possa buscar ser esse bom ministro. O tema da quinta-feira é tornar-se padrão dos fiéis e manter o padrão das sãs palavras. Ó Senhor Jesus, e os versículos que nós vamos estar lendo é 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, versículo 9 e versículo 12. Eu vou ler para vocês podem estar acompanhando aí nesse momento na sua casa, ou no seu trabalho ou escola. Diz assim: expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e do bom ensinamento que você tem seguido. Versículo 9. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, pois para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene estas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ó Senhor Jesus. O versículo para orar e ler é 2 Timóteo 1, versículo 13, que diz assim: mantenha o padrão das sãs palavras, que de mim ouviste com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Senhor Jesus, nós queremos tomar essa palavra nessa manhã como nosso alimento, a fim de que possamos ser bom ministro do Senhor Jesus na igreja. Nós que somos os trabalhadores dessa última hora, queremos manter o padrão das sãs palavras que nós temos ouvido por meio dos apóstolos, dos seus enviados, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Esse é o nosso pedido nessa manhã, Senhor Jesus. Então vamos lá, tornar-se padrão dos fiéis e manter o padrão das sãs palavras. Paulo começa afirmando, irmãos, no capítulo 4, versículo 9, que fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Nós precisamos crer na palavra, não ter dúvida, mas confiar plenamente nela. Em especial nesses últimos dias, que a Bíblia tem sido drasticamente atacada, nós devemos nos manter fiéis. Não devemos oscilar ou vacilar em nossa fé, mas confiar plenamente nessa palavra. Essa palavra que é revelada na Bíblia. Falar profético vem da Bíblia. Essa revelação é do Espírito. Então nós precisamos manter a nossa confiança nessa palavra, porque ela é fiel e digna de inteira aceitação. Ó Senhor Jesus. E aqui fala que é por causa disso que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Aqui está falando também de esperança. Então em que nós temos esperado? Que a nossa esperança possa estar no Deus vivo. Paulo fala aos Coríntios que se a nossa esperança se limita às coisas dessa vida, nós somos os mais infelizes entre os homens. Mas nós devemos atentar nas coisas que não se veem, nas coisas que são eternas.
e não nas que são temporais. Então não podemos colocar nossa esperança em nosso futuro, em nossa carreira, em nosso poder aquisitivo. Nós não podemos colocar nossa esperança nessas coisas, nos nossos planos terrenais, mas precisamos colocar nossa esperança no Deus vivo. Essa sim é a verdadeira esperança. Colossenses capítulo 1, versículo 27 fala que Cristo em vós, a esperança da glória. Nós temos uma esperança de um dia atingirmos a plena glorificação. Chegarmos nesse estágio da glorificação, onde nós seremos inseridos na glória, que é o próprio Deus triuno. Então essa é a nossa esperança. É a esperança do nosso chamamento. A esperança do seu chamamento é a glória. E hoje Cristo está em nós e Ele renova essa esperança em nós. Quanto ao termo aqui, Salvador de todos, nós podemos pensar, puxa, mas eu já fui salvo. Foi a primeira experiência na minha carreira cristã. Por que ainda Paulo fala sobre o Salvador? E não é uma vez só que ele menciona esse termo Salvador nas cartas a Timóteo. E Timóteo já era salvo. Por que Paulo fala disso? É porque o Salvador aqui, irmão, está relacionado não apenas com a nossa salvação inicial, a salvação do Espírito, mas também com a salvação da alma, e a salvação do nosso corpo. Sobre isso aí nós podemos ler 2 Coríntios capítulo 1, versículo 10, quando ali nos é dito, capítulo 1, versículo 10, quando Paulo fala assim, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Então a gente percebe aqui que há um livramento no passado, um livramento que está acontecendo agora, e ainda nós temos a esperança de um livramento que ocorrerá. Isso está relacionado com a nossa plena salvação, que é a salvação do Espírito, salvação da alma e salvação do nosso corpo. Nós sabemos que a salvação do Espírito foi mediante ao crer, é instantâneo, é naquele momento da nossa confissão de Jesus como nosso Senhor e Salvador, ocorre a salvação do nosso Espírito, a regeneração, a justificação pela fé. O Espírito entra em nós, somos salvos, somos selados com o Santo Espírito da promessa. Mas o segundo aspecto é a nossa alma, né? O terceiro aspecto também será instantâneo. No abrir e fechar de olhos, o nosso corpo será transformado de um corpo corruptível em um corpo incorruptível. Mas hoje, o segundo aspecto tem a ver com a nossa participação, com a nossa colaboração, com a nossa permissão, é a salvação da nossa alma. Por isso que Jesus falou, né, irmãos? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Então é uma renúncia que nós devemos fazer todo dia da nossa alma natural, que almeja as coisas desse mundo, que almeja e tem prazer nas coisas carnais, nas coisas materiais, que busca colocar a esperança nas coisas desse mundo, nas coisas terrenas. Essa alma precisa ser renunciada para que então a santificação, a transformação, a conformação e finalmente chegando à glorificação ocorra nessa alma que até então ainda não foi salva, mas está sendo salva se nós assim o permitirmos. Esse é todo o processo de nossa salvação completa. Perdão. Então quando Paulo fala para Timóteo sobre esse Salvador aqui, ele está tendo essa visão ampla de salvação, e não apenas uma visão da salvação eterna do nosso espírito. Depois também nós podemos continuar vendo aqui, nós vemos que Paulo dá liberdade para Timóteo, tá certo? Até de ordenar essas coisas. Voltando aqui para 1 Timóteo capítulo 4, o versículo 11, ele fala assim, olha, ordene estas coisas e ensine-as. Então é como Paulo primeiro encoraja Timóteo a expor essas coisas aos irmãos,
Essas coisas estão relacionadas com as coisas que Paulo havia ensinado para Timóteo, havia ministrado, não apenas para Timóteo, mas toda a economia de Deus. Paulo estava falando: Timóteo, você precisa ensinar para os irmãos a economia de Deus. Precisa ensinar para os irmãos a respeito da fé. Ensina essas coisas. E se você fizer isso, você será um bom ministro de Cristo Jesus. Se nós hoje queremos ser bons ministros de Cristo Jesus, nós precisamos ensinar para os irmãos a economia de Deus. O que os apóstolos têm falado para nós? A economia de Deus, que é o seu falar atual, o seu falar profético. Profético que vem do trono de Deus. É falado com a autorização de Deus, a comissão divina. Então logo é o falar profético. Aí, se nós queremos ser bom ministro de Cristo Jesus, precisamos ensinar essas coisas. Paulo falou isso para Timóteo: olha, você pode até ordenar, dar ordens. Ordenar aqui é dar ordem com relação a praticar as coisas referente ao falar de Deus, ao falar profético, e ensinar. Ordenar e ensinar. Então, quando os irmãos que estão à nossa frente, nós precisamos dar liberdade para eles, até mesmo nos ordenar, sem se sentirem constrangidos, porque às vezes, quando os irmãos falam para nós a palavra, nos ensina a palavra e nos ordena, nós podemos até nos sentir chateados com esses irmãos e falar: olha, o irmão foi muito grosso comigo, olha, o irmão falou de forma muito forte. Irmãos, mas Paulo está dizendo aqui para Timóteo que ele precisava até mesmo ordenar. Nós não podemos criar uma esfera na igreja de que onde aqueles irmãos que estão à nossa frente fiquem constrangidos em ministrar-nos a palavra de Deus, a palavra profética. Não que esses irmãos vão agir com arrogância, mas o Espírito tem que ter liberdade em nosso meio para que isso seja praticado. Como Paulo aqui orienta Timóteo, ordena essas coisas. Ó Senhor Jesus. Continuando aqui, fala assim: torna-te padrão dos fiéis. Tornar padrão dos fiéis. Não apenas dos outros jovens, porque Timóteo era jovem. Precisava se tornar padrão, modelo, não apenas para os outros jovens, mas para todos os demais irmãos na igreja, independente da idade deles, né? Hoje nós também devemos tornar padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor e na pureza. Querer ser modelo dessas coisas, talvez nós não queiramos ser, mas é isso que o Senhor espera de nós. Tornarmos padrão, modelos na palavra, padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Por fim, aqui Paulo está exortando a Timóteo também a manter o padrão das sãs palavras, que é 2 Timóteo 1,13. Primeiro, ele precisava ser padrão dos fiéis. Ele, com relação a ele precisava ser padrão dos fiéis. E com relação à palavra, ele precisava manter o padrão da palavra. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, fala assim: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviu, com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Então não pode descer o nível da palavra. Nós precisamos manter o nível da palavra. Se são palavras sãs ou palavras sagradas, palavras ungidas pelo Espírito Santo, palavras ministradas pelo Espírito Santo, palavras saudáveis, palavras cheias de vida, são as sãs palavras. Então nós não podemos fazer com que essas palavras sejam menosprezadas ou baixar o nível da palavra. Nós precisamos manter o padrão das sãs palavras. Ó Senhor, porque essas palavras nos trazem saúde, nos trazem cura espiritual para nós e para aqueles que nos ouvem. E nós devemos estar alinhados com o falar dos apóstolos. Amém? E depois fala que é com fé e com amor. Então, nós sabemos dois aspectos da fé. Lembra do exemplo do caminhão? O caminhão representa a fé objetiva. Mas nós, o nosso coração, o nosso ato de crer, a fé é subjetiva. Então, Deus quer trazer toda essa riqueza da fé para dentro da nossa fé subjetiva, para que a fé objetiva se torne a nossa fé subjetiva.
Então nós vamos nos tornar pessoas saudáveis, cheios de vida e vigor espiritual. Louvado seja o Senhor. Amém? Tenha um bom dia, que o Senhor abençoe a sua vida e que você possa se tornar um bom ministro de Cristo Jesus, tornando-se padrão dos fiéis e também mantendo o padrão das sãs palavras. Amém.